Nós nessa noite vamos trabalhar um dos 5 solas da Reforma. Somente as Escrituras, ou como você queira ler lá no latim, sola Scriptura. Somente as Escrituras, toda a Escritura. E eu quero convidar aos irmãos a que abram a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 16 até o versículo 21. Durante a mensagem eu avançarei também no capítulo 2 desta mesma carta. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. A uma só voz, como já é de costume da igreja, para a glória do nosso Deus. Leamos a palavra do Senhor. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez, esses 2 últimos versos, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz ao nosso caminho, ela está diante de nós. Nós acabamos de ler um trecho dela e carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo, ó Deus, para aprendermos as lições preciosas que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, que ela nos ensine, que ela nos corrija, que ela nos admoeste, que ela, ó Deus, nos eduque na justiça, para que sejamos diante do Senhor perfeitamente habilitados para cumprirmos a Tua vontade nesta terra. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, comemoraremos mais uma vez o dia da Reforma Protestante, que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. Mas, infelizmente, há uma outra data, ou um outro episódio que está sendo comemorado nessa mesma data, e que ano após ano vem ganhando mais força, infelizmente, na sociedade. Eu estava hoje lecionando aos adolescentes da nossa igreja sobre a Reforma, a convite dos professores da classe, e falando a eles, eu disse que na época em que eu era adolescente, isso lá meados de 1984, o meu pai e minha mãe me matricularam numa escola de idiomas, uma escola de inglês, e não era tão comum na época, não tinham tantas escolas de inglês como temos hoje. E eu me lembro que quando cheguei um determinado dia para ter a minha aula e vi a escola toda decorada, com
assim, banners pretos, abóboras e gente vestidas. Meus professores estavam vestidos de uma roupa estranha e eu falei: o que é isso? E eles falaram: é o Halloween. Eu falei: e o que é Halloween? E eles falaram: olha, isso aqui é um costume nos Estados Unidos. Então, como aqui é uma escola de idioma, uma escola de inglês, a gente faz isso todo 31 de outubro. Só que isso, de um tempo para cá, dando um salto aí na história, né, de quase 40 anos, ou precisamente de 40 anos, essa festa não ficou só restrita às escolas de inglês. Ganhou as escolas, as famílias, os condomínios. Talvez seu filho e sua filha já esteja te perguntando: mãe, eu vou poder participar do Halloween essa semana? Mãe, vai ter Halloween lá na escola. Vai ter Halloween no meu condomínio. E muitos pais ficam às vezes aflitos: e aí, eu posso, não posso, devo, não devo, que festa é esta? E eu creio que, infelizmente, para tentar ainda sufocar uma história linda, que é a história da Reforma Protestante, o inimigo é astuto e lança essa história terrível do Halloween. Vindo de um país que nós não poderíamos esperar isso, mas um país que nasceu em berço protestante, mas que infelizmente está precisando da visitação do Senhor. Nós então já iniciamos essa noite falando aos pais presentes aqui e a toda a igreja: ensine o seu filho, a sua filha, o que significa 31 de outubro. Ensine o seu filho e a sua filha a verdade que estão tentando sufocar. Tenha sabedoria. Deus haverá de te orientar como você conduzirá esse processo difícil. Na época em que os nossos filhos eram pequenos, eles também nos questionaram, eles também nos cobraram, e nós precisamos da sabedoria do alto para conduzir aquela situação. Mas, deixando de lado essa história, que não é a história que nós vamos trabalhar nesta noite, nós vamos lembrar do legado da reforma. E eu, particularmente, quero aqui fazer uma ressalva, perigosa, eu reconheço, mas preciso fazer diante de Deus e de vocês. Se pudéssemos entrevistar nessa noite Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, Melanchthon, podemos, por exemplo, entrevistar João Calvino, John Knox, e perguntássemos para eles se eles gostariam que as pessoas ficassem fazendo tantas coisas em nome deles, eu creio que eles diriam assim: não. Eu não escrevi uma linha, eu não lutei no meu tempo, na minha geração, pela volta às Escrituras, para que depois o meu nome ficasse sendo citado somente como se fosse um ídolo. Corremos um risco, igreja, de nos tornarmos ídolos, idólatras de nomes que são pessoas importantes. Não é pecado falar que você é calvinista, não é pecado você bater no peito e dizer que é reformado, mas lembre-se, você é servo. Você é serva, você é discípulo, você é discípula. Se você perguntasse, claro que é uma hipérbole, isso aqui não é possível, para João Calvino: é isso que você quer, Calvino? Que as pessoas ficam batendo no peito dizendo que são calvinistas? Certamente João Calvino diria: leiam tudo que eu escrevi de novo, vocês não entenderam. Não é para bater no peito dizendo que é calvinista, é para dizer que é servo de Jesus, discípulo de Jesus. Mas nem por isso nós não podemos lembrar da vida desses homens, porque Deus usou como agente de reforma esses homens, mas o grande reformador não foi nem Martinho Lutero e nem os outros homens, mas foi o próprio Deus. Deus, ao longo da história, levanta homens para trabalhar em momentos específicos da história, e tivemos isso naquele período. Hoje, quando estava conversando com os adolescentes, e aí me preparando, eu disse a eles que eu estava esquentando os motores ainda, voltando das férias. Então falei: olha, se tivermos alguns lapsos aqui de memória, mas foi muito bom, me preparei para dar a aula e me ajudou muito para o preparo da mensagem dessa noite. E algo que me chama a atenção dentro do momento da reforma é que a gente fala muito de Martinho Lutero, e está certo, o principal reformador, que afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. E se você fizesse um resumo das 95 teses, ele estaria criticando as indulgências, a venda do perdão, abre aspas e fecha aspas, que a Igreja Católica Apostólica Romana na época criou e estabeleceu.
Mas eu fiz questão de dizer aos adolescentes dessa igreja e fiz com eles uma viagem na linha do tempo, mostrando onde foi que a igreja se desviou. E eu disse para eles, e vou dizer à igreja agora: mesmo que você não lembre nada, ou não guarde tudo que você ouvirá nessa noite, mas saia daqui com a seguinte certeza no seu coração: o que levou a igreja a se desviar dos seus caminhos? A igreja aqui, depois do Edito de Milão, no ano 313, o famoso casamento da igreja com o Estado, que num primeiro momento foi motivo de grande euforia, porque os cristãos não seriam mais perseguidos. Glória a Deus! Os crentes agora podem cultuar ao Senhor livremente, não serão mais ameaçados de morte, mas isso teve um preço muito alto. Porque o Estado, o império, começou a entrar dentro da igreja. E eu contei 2 historinhas para os adolescentes. Os adolescentes vão lembrar, eu não vou contar a historinha de novo aqui. Lembram, adolescentes, do focinho do camelo? Pois é sutil. A igreja foi se desviando, introduzindo algumas práticas, algumas coisas, mas se desviando do quê? Da palavra. O desvio das Escrituras. E o que foi então a reforma? Os homens que Deus levantou, foi um retorno às Escrituras. Trazer a igreja de volta para a centralidade da palavra de Deus. Aqueles homens não queriam criar uma outra igreja, uma outra religião. Por isso que a palavra é reforma. Era reformar, reparar, consertar, trazer de volta ao eixo. Mas infelizmente a igreja na ocasião não aceitou isso, e aqueles homens, muitos perderam a vida defendendo a fé, defendendo o evangelho. Se você tivesse que explicar para um amigo o que consiste a reforma protestante, é o retorno da igreja à centralidade das Escrituras. Eu disse isso aos alunos hoje da classe dos adolescentes. Se vocês não lembrarem de nada que o pastor falou da aula que eu dei, vocês não podem esquecer disso. O que motivou a reforma? A igreja se desviou das Escrituras. E o que a reforma fez? Trazer de volta as Escrituras para a centralidade da vida da igreja. Temos os outros solas que são tão importantes quanto o sola Escritura. Mas eu quero trabalhar nessa noite uma das passagens bíblicas que aconteceu, essa passagem escrita pelo apóstolo Pedro muito antes, é verdade, do período da reforma. E permitam-me dizer que eu me tornei fã, e com todo o respeito, a glória é para Deus, de um pré-reformador. Eu não sei, talvez a minha pronúncia não esteja correta, mas eu gosto muito da história de John Hus, ou John Hus, como você queira. Esse homem viveu na República Tcheca, e no ano de 1415, porque ele teve coragem de dizer que Cristo era o cabeça da igreja e não o Papa. Ele teve coragem de dizer que a igreja tinha que andar nos caminhos de Cristo e que a palavra de Deus deveria ser a autoridade máxima e última na vida da igreja. Ele foi queimado numa fogueira. E quando ele estava sendo queimado numa fogueira, a história diz que ele estava cantando salmos. Mas ele proferiu uma frase que entrou para a história. Ele veio de uma cidade da República Tcheca, da Boêmia, e que era conhecida como a cidade do ganso. Então ele disse assim, com as chamas queimando o seu corpo: hoje vocês estão assando um ganso no fogo, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão poder matar e nem destruir. 100 anos depois seria 1515, não foi preciso, mas você vai lembrar de 1517. Alguns até hoje dizem, foi uma profecia? Foi uma revelação? John Hus falou aquilo e nós não entendemos, ele estava no momento ali dos seus últimos instantes de vida. E esse cisne é aplicado à pessoa de Martinho Lutero, o reformador, o homem que Deus levantou ousadamente, e que foi depois acusado de herege, que foi excomungado, que até teve oportunidade de se retratar.
Um homem que não entendia o conceito da justiça de Deus, ele, quando monge, ele se autoflagelava, ele se autopenitenciava, ele não entendia, até que o Espírito Santo iluminou o coração de Lutero com a palavra, e Romanos 1,17 saltou no coração daquele homem, pegou fogo no coração de Lutero, e ele se transformou num servo do Senhor. E começou a lutar contra todas aquelas inverdades. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Então, queridos, nesta noite, que antecede talvez o 31 de outubro deste ano, nós não podemos deixar de falar da importância, da validade das Escrituras Sagradas. Claro que nós estamos na prática fazendo isso todos os dias, todos os cultos nesta igreja, porque neste momento do culto é o momento em que Deus fala comigo e com você pela palavra. E aqui foi dito em alguns momentos de fábulas, nós não estamos aqui contando historinhas, nós não vamos contar anedotas, nós estamos pregando a palavra. É isso que Paulo exortou seu filho na fé, Timóteo: prega a palavra. Ensine a sã doutrina. Por isso, irmãos, depois desse preâmbulo, dessa introdução, eu me volto para esta carta, a segunda carta de Pedro, e Pedro está se despedindo. Ele nesta carta não diz quem são os seus destinatários, porque ele já havia feito esse endereçamento lá na primeira carta. Ele está falando aos irmãos da dispersão, ele está falando aos crentes da Ásia Menor, os irmãos que estavam sofrendo perseguição. E na primeira carta de Pedro, ele encoraja os irmãos, ele diz para os irmãos não desistirem, ele diz para os irmãos perseverarem. Mas na segunda carta, ele que está percebendo que a sua hora está chegando, ele agora está preocupado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os falsos ensinos que vão entrar na igreja. Sutilmente, como o focinho do camelo que tenta entrar na tenda. E se você não tirar o focinho do camelo da tenda, ele vai enfiar a cabeça dentro da tenda. E se você não tirar a cabeça de dentro da tenda, ele vai colocar as patas dentro da tenda. A heresia, ela não vem assim de forma garrafal. Se fosse assim, nós estaríamos de plantão aqui, nós perceberíamos. Mas ela vem sutil. Pequenas mudanças. Uma adaptação aqui, uma adaptação ali, e a palavra de Deus vai sendo colocada de lado. Olha comigo o texto, e eu quero só reforçar o que eu falei, que Pedro está se despedindo dos seus destinatários, daqueles irmãos. Ele lá no início, no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, ele diz assim, versículo 1, capítulo 1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora olha o que está escrito no versículo 13: Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele usa de uma forma prefigurada a expressão tabernáculo, e ele diz assim: eu vou mudar de tabernáculo. É uma forma suave de dizer: eu vou morrer, eu estou partindo. E ele está preocupado com algo que é muito importante: quando eu partir, vocês permanecerão na palavra? Vocês continuarão seguindo os ensinamentos? O próprio apóstolo Paulo, quando se despedia dos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele diz: eu sei que depois da minha partida,
penetrarão na igreja os hereges, os falsos, que vão tentar deturpar a vocês pregando um outro evangelho. Ao longo da história da igreja, isso vem acontecendo, irmãos. Ao longo das escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, nós temos relatos de momentos da vida do povo de Deus, em que quando o povo se afasta da palavra, há apostasia, desobediência. E toda vez que um profeta era levantado, era para trazer de volta o povo aonde? A lei, aos mandamentos, como vocês aprenderam aqui nos últimos domingos. Do perigo da idolatria, do perigo de vocês estarem achando que está tudo bem, quando o Senhor está cobrando de vocês uma postura de quebrantamento, de reforma, de revisão de vida, de coração rasgado na presença dEle. Pedro então está se despedindo. Ele sabe que aquilo que Jesus falou para ele depois da ressurreição, naquele encontro lá na praia, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, ali naquele texto de João 21, Jesus disse o que para Pedro? Você vai morrer de uma forma que ele fala, olha, você vai ser conduzido para onde você não quer ir, vão te levar. Ele até questiona sobre João. E ele, o que te importa? João tem uma história, você tem a sua. E vocês sabem que a tradição da igreja diz que Pedro morre em Roma. E ele foi crucificado, mas ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me coloquem de cabeça para baixo. A tradição católica romana atribui Pedro como o primeiro papa da história, mas não é verdade. Por causa de uma má interpretação de Mateus capítulo 16. E nós sabemos que ele foi um dos apóstolos, trabalhado por Deus. E agora, irmãos, ele está exortando nessa segunda carta. E ele então vai falar algo muito importante sobre a supremacia da palavra, quando ele diz assim no versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando ele usa a expressão vinda aqui, ele não está falando da primeira vinda, ele já está falando da segunda vinda, daquilo que nós estamos aguardando, a volta, a vinda do nosso Senhor Jesus. Então ele está dizendo assim, eu ensinei vocês, eu dei a conhecer a vocês o poder, a palavra que foi pregada entre vocês sobre a volta de Jesus, e eu me baseei não em fábulas, eu não me baseei em histórias contadas por aí, eu estou fundamentado, amparado, sustentado nas escrituras sagradas, é segundo a palavra de Deus que eu ensinei vocês. Isso é tão importante, irmãos. O que traz você nessa noite aqui, e todos os outros dias que você está aqui, o que faz você abrir a sua Bíblia na sua casa, e eu espero que você faça isso, e que você medite nela, e que você leia ela, é porque a palavra de Deus, ela é a verdade, a palavra de Deus é viva. Então o que estamos ensinando mais uma vez nessa noite, não está baseado em conceitos que eu adquiri, ou que eu acho que está certo, não, irmãos, eu estou fundamentado na palavra. E qualquer pregador fiel das Escrituras, ele tem que dizer isso. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que a palavra diz. Quando nós começamos a achar que a nossa opinião, que o que eu acho, os nossos achismos, começam a ganhar o mesmo peso das Escrituras, perigo. Perigo. É aí que sutilmente começa a entrar algumas coisas, o focinho do camelo, e as pessoas começam a falar assim, uma coisinha inofensiva, só mexemos uma vírgula, só alteramos uma regrinha, e não podemos fazer isso, irmãos. E ele está falando do testemunho, é uma coisa interessante, porque ele vai mais adiante agora falar de um momento que ele vivenciou, juntamente com Tiago e João. Versículo 17 diz, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, quem? Jesus, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, vocês vão lembrar do episódio, este é o meu filho amado em que me comprazo. Essa palavra, essa frase foi proferida do Pai para Jesus 2 vezes. Uma vez foi no batismo,
Quando Jesus terminou de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, uma voz ecoou no céu: este é o meu filho amado, em quem nele tenho todo o meu prazer. Mas a segunda vez foi aonde? No Monte da Transfiguração. Jesus leva Pedro, Tiago e João para um momento mais íntimo, um momento de comunhão, poderíamos até dizer assim, para um retiro espiritual. Não que ele não se preocupasse com os outros 9 apóstolos, mas estrategicamente ele investiu um tempo a mais, era uma aula extra, era um tempo a mais com esses homens. E ali a palavra de Deus diz que, estando naquele lugar, Cristo transfigurou-se diante dele. E ainda assim, ainda aparecem quem é lá? Transfigurados também? Elias, representando todo o colégio profético, e Moisés, representando a lei e os mandamentos. Pedro é tomado assim de êxtase, e Pedro então exclama: bom estarmos aqui, Senhor. Vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais ir embora. Mas é interessante que aí a voz do céu ecoou e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E o que é que Jesus falou após aquele momento para os seus discípulos? Vamos descer. A obra ainda não terminou. Mas o que foi que aconteceu ali naquele monte, irmãos? Uma antecipação do que um dia, para a honra e glória do nosso Deus, nós veremos o nosso Senhor Jesus glorificado. Você crê nisso? Você almeja isso? Você quer isto? Ver o Senhor exaltado, glorioso, majestoso. Aquela cena então já era uma antecipação do que vai acontecer na volta gloriosa de Jesus. Pedro está falando: eu estava lá, eu sou uma testemunha ocular. É interessante que João, quando escreve as suas cartas, ele também diz: nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, que as nossas mãos apalparam. Nós somos testemunhas de Cristo. Eu não estou pregando uma mentira, eu não estou pregando inverdades ou fábulas que foram engenhosamente inventadas por mim, mas nós somos testemunhas oculares. E ele continua. E aí quando ele faz essa informação e ele diz: ora, essa voz vinda do céu, verso 18, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Diante então desse momento que ele está alertando a igreja, eu lerei daqui a pouco o capítulo 2, vocês entenderão. Ele diz assim no verso 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, ele está agora lembrando aqueles irmãos da dispersão, irmãos que estavam sofrendo perseguição, mas que também agora estavam diante de uma ameaça iminente, o falso ensino. Tem o gnosticismo que está entrando em cena, tem outras heresias surgindo, vão questionar as naturezas de Cristo, vão questionar a obra de Cristo, mas ele está dizendo: vocês agora precisam permanecer nesta palavra. Que palavra? As Escrituras. Infelizmente, ao longo da história, desde ali do 3º século até praticamente o século XVI, a igreja foi se afastando da palavra. A igreja foi se afastando da palavra. Por isso que nós precisamos, irmãos, sempre pedir que o Senhor nos torne de volta a palavra. É a palavra, é o que diz a palavra. Eu sei que às vezes você poderá ser mal interpretado, talvez entre os seus familiares, entre os seus colegas, quando você vai falar um determinado assunto, ele diz assim: mas segundo a Bíblia, lá vem você de novo com a Bíblia, tudo é segundo a Bíblia, tudo é segundo a palavra, mas você não vive pela palavra, você não vive a palavra, então é segundo a Bíblia mesmo, não pode ser segundo Allan Kardec, não pode ser segundo o último livro secular que você leu, não pode ser segundo Sócrates, segundo Platão, segundo Aristóteles, é segundo as Escrituras, segundo Cristo, somente Cristo, a palavra.
é ela que me sustenta, é ela que me alimenta, é ela que me ensina. E ele diz que nós devemos então buscar e atender esta palavra como uma candeia, como uma luz que brilha num lugar tenebroso, na escuridão, nas trevas, porque a palavra de Deus, ela é o que mesmo? Segundo o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela funciona como um farol que ilumina. Foi lido nessa noite o Salmo 119. Eu amo esse versículo. Jovens que estão aqui presentes, você quer guardar o seu coração puro? Você quer guardar o seu namoro puro? Você quer guardar a sua carreira profissional pura? Observe a palavra. Não adianta você ler 500 mil livros se você não observa a palavra. No versículo 11, o que é que está escrito? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As escrituras sagradas, então, elas servem de alerta. As escrituras sagradas nos mostram o caminho por onde devemos ir e o caminho que não devemos entrar. Por isso que o Salmo 1 afirma: bem-aventurados aqueles que não andam ou que não atentam ao conselho dos ímpios, que não andam no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Somente as escrituras, somente a palavra. A igreja se afastou. A igreja foi colocando costumes, a tradição, a autoridade dos homens, e Cristo foi colocado de lado. As escrituras foram esquecidas. Mas louvado seja Deus por homens do passado, que glorificaram ao Senhor em sua época, e muitos deram literalmente a vida por essa causa. E a igreja trouxe novamente, ou a história trouxe a palavra de Deus para a sua centralidade. É bem verdade, irmãos, que nem tudo mudou em alguns lugares por causa da dureza do coração do homem. Mas nós somos uma igreja herdeira da reforma. E se temos até um título que é dado a nós, a igreja que zela pela palavra, a igreja que prega a sã doutrina, façamos valer esse título que foi dado para nós no passado. Somos de fato a igreja que permanece somente nas escrituras? Realmente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Ou quando a dor chega na sua casa, quando a crise chega no seu coração, aí você busca outras coisas além do Senhor? Eu sei que o que eu vou contar aqui é um absurdo, mas para vocês verem a que ponto chegam as coisas. Eu conheci uma pessoa que estava frequentando a igreja, que lia a Bíblia, que orava e que cantava, mas teve uma crise conjugal fortíssima. E sabe o que essa pessoa fez? Foi até uma cartomante para entender por que o seu marido estava deixando ela. Eu falei: mas e a palavra? Ah, mas é que falaram que mal não faz. Fui lá consultar para saber o que as cartas iam falar, por que meu marido foi embora. Sabe aquela ideia de que só a Bíblia não basta? Tem que ter algo mais. Só a palavra é suficiente. Permaneça na palavra. Somente as escrituras vão te oferecer outras coisas, mas beba só da água pura e genuína que é Jesus. Ele é a palavra viva. E é interessante então que ele entra no capítulo 20 dizendo, versículo 20, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da escritura. E aqui ele está falando agora de todo o cânon. Ainda é claro que, inclusive esta carta que nós estamos lendo foi uma das últimas que foi aprovada para entrar no cânon do Novo Testamento. Foi bem, porque tinha gente que achava que não era Pedro, ou achava que o estilo literário da primeira e da segunda era diferente. Mas nós não vamos nos ater a esses aspectos agora. Cremos que ela é a palavra de Deus, que está aqui no cânon do Novo Testamento. Mas olha o que só nos diz o verso 20. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Mais uma vez, lá em cima, eu vou repetir, no versículo 16 ele diz assim: eles não seguem fábulas engenhosamente inventadas. Aqui no versículo 20 diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Foi lido nessa noite, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu já disse isso aqui numa outra ocasião, vou repetir. Uma coisa bem infantil. Quando eu era menor, embora eu comecei no Evangelho
propriamente dito aos 13 anos, mas eu vim de uma tradição católica romana, e eu achava que a Bíblia, Deus tinha mandado o exemplar da Bíblia do céu para a terra, prontinho, e mandou o pessoal fazer cópia. Então era assim que eu entendia. Bom, a Bíblia é a revelação de Deus. Então caiu lá em Jerusalém uma Bíblia lá, um livrão. Tudo bem que você tem o texto lá do Êxodo, que Deus escreveu mesmo naquelas pedras dos mandamentos, está bem claro isso lá. Mas aí eu pensava, então foi assim. E aí, não, irmãos, Deus usou Moisés. No período em que o povo está peregrinando no deserto em direção a Canaã, o povo tinha esquecido da sua história. O povo estava totalmente contaminado com a cultura, com a religiosidade egípcia. Aí Deus vai e revela-se a Moisés e ele escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos os profetas, nós temos outros personagens da Bíblia, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas pastorais, nós temos as cartas gerais. Tudo Deus levantando homens que, movidos pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, registraram as Sagradas Escrituras. Lucas, o médico amado, ele faz uma pesquisa acurada, ele vai consultar várias fontes para produzir o evangelho que leva o seu nome, o livro de Atos dos Apóstolos, porque ele está discipulando um homem chamado Teófilo, ele está ensinando a palavra de Deus. Ou seja, nós não precisamos achar que Deus não usou a inteligência que ele nos deu, a capacidade que ele nos deu para que registrássemos numa linguagem humana a sua revelação. E segundo Deuteronômio, as coisas reveladas pertencem a quem? E as encobertas? Deus revelou tudo, mas revelou o suficiente para que você creia quem Ele é, no seu poder, na sua graça. Às vezes a gente fica curioso, o que será que Deus quis dizer? Meu querido, pratica o que já está na Bíblia, que está muito bom. Está querendo inventar, eu queria descobrir o que vem antes de Gênesis 1:1. Não tem jeito, Deus não quis contar. Começa mesmo, no princípio criou Deus. Tá, mas me conta, eu queria saber antes do princípio. Aí eu tenho que ler para você só um versículo, Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Basta. Mas a gente às vezes, em vez de praticar o que já está revelado, a gente fala assim, mas não podia explicar um pouquinho mais? Não podia ser um pouquinho mais claro? Como assim, meu irmão? O Espírito Santo vai te conduzir à verdade, você vai entender sim. O problema é que às vezes Deus está falando com você e você está dando uma de, não é comigo não. Porque essa mensagem aqui não me apetece muito. Nenhuma profecia veio de elucidação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 3 máximas que nós aprendemos sobre a supremacia e esse sola da reforma, somente as Escrituras. A palavra de Deus é inspirada, inerrante e infalível. Você crê assim? Você tem diante de você então o livro dos livros. Você pode ser um devorador de livros, é excelente ler bons livros, mas você tem que devorar a Bíblia. Nós estamos passando por um problema de analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. Até nós que temos a fama de que somos a igreja da Bíblia. A igreja que o povo conhece as Escrituras. É claro que eu estou sendo generalista agora, propositalmente. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria aqui tem vida com Deus na palavra. Assim seja. De conhecer, de não ficar só no raso, de mergulhar, de orar, Senhor, desvenda os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, eu quero ver as maravilhas da Tua lei, eu não quero ler por ler, eu quero enxergar aquilo que o Senhor tem na Tua palavra para a minha vida. Foi isso que ele fez. Por que Pedro está tão preocupado com isto? E já terminando, olhe comigo o capítulo 2. Depois dele trazer essa palavra, ele que está se despedindo, ele que sabe que a sua morte se aproxima, que ele está deixando esse tabernáculo para ocupar outro tabernáculo, ele diz no verso 1 do capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, olha só, usando uma palavra um pouco mais próxima de nós, descaradamente, atrevidamente. E o que eles vão fazer? Eles vão introduzir heresias destruidoras,
até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Não precisamos fazer esse tipo de pesquisa, não vale a pena, mas essas notícias chegam até nós, mesmo que você não queira recebê-las. Mas você não fica triste quando de repente assim, vou falar da classe pastoral. Um pastor que mesmo não sendo da nossa denominação, mas um pastor que pregava a palavra. Você falava assim, olha, Bíblia. Aí de repente você recebe uma mensagem, dizendo assim, está sabendo da última? O pastor falou isso aqui. Eu falei, não acredito, não acredito. Aí surtou. Aí você vai, é verdade. Por exemplo, dizer que Deus não sabe de todas as coisas que acontecem na terra. Que existem algumas catástrofes que aconteceram na humanidade que Deus não sabia. Opa! O famoso teísmo aberto. Tanta gente embarcou nessa. Mas e as escrituras? Onde ficam as escrituras? Como é que pode alguém que pregava as maravilhas do Senhor, de repente agora entra nessa? Por isso, irmãos, alerta. Atenção. Somente as escrituras. Devore a sua Bíblia. Ah, pastor, eu creio que o senhor deve estar pregando certo, mas não é para desconfiar da minha fidelidade à palavra de Deus, não é nesse sentido. Mas vá para a Bíblia, confira na sua Bíblia que o que você está ouvindo nessa noite faz sentido. Não, pastor, vou pegar o senhor ali na porta. O senhor está pregando heresia. Na Bíblia que eu leio não está escrito isso. Nós precisamos ser crentes bereanos. Paulo pregando e os crentes de Bereia conferindo. Opa, vamos ver, abre aí. Paulo falou isso, confere lá no Antigo Testamento. É verdade, acertou. Vai ticando. Você precisa conhecer a palavra e não ser levado por qualquer vento de doutrina. Porque os falsos mestres estão por aí. Entre nós. Onde nascem as heresias? Será que tem um determinado lugar? Senão a gente ia lá e destruiria aquele lugar, não é verdade? Vamos descobrir onde é o quartel-general das heresias. Vamos lá, destruímos aquele lugar e acabou. As heresias nascem dentro da igreja. Que Deus nos livre de nessa igreja nascer uma heresia. O desvio se deu dentro da igreja. Porque a igreja não percebeu o focinho do camelo entrando na tenda. É sutil. Mas quando a igreja percebe e ela permanece na palavra esta que é inspirada, que é inerrante e infalível, ela está atenta e alerta. Mas para você não achar que apenas a mensagem dessa noite é para você ficar atento e alerta, eu quero concluir dizendo o seguinte: se você deve permanecer somente nas Escrituras, eu queria te dar, ainda enquanto eu estou falando aqui, permita fazer esse exercício aí na sua mente, no seu coração. Qual o valor das Escrituras para você? Qual o valor da palavra de Deus? Agora nem se preocupa quem está na sua frente, quem está atrás, quem está do seu lado. Papo reto aqui, ó. É com você que Deus está falando. Você ama a palavra de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? Você vive essa palavra? É o seu alimento? É a sua água que refrigera a sua alma? Você permanece na palavra? Quando você tem que tomar uma decisão na sua vida, por mais que seja uma coisa tão simples, tão boba aos seus olhos, você busca a direção de Deus na palavra? Ou você faz da sua forma? Nem vou orar, isso aqui não precisa nem de orar, não vou nem incomodar o meu Deus, eu já tomei a minha decisão, e você vai lá e quebra a cara. Você busca a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso que você pode ler o mesmo texto todo dia e Deus vai falar com você todo dia, porque ela é viva, ela te confronta, ela te consola, ela alegra o seu coração, ela denuncia o seu pecado, ela fala para você em quem você tem que confiar, ela diz dos cuidados e perigos que você deve evitar. É a palavra. Portanto, irmãos, quando aqueles homens do passado, alguns que foram levados até a fogueira da Inquisição,
Outros que foram excomungados da religião que pertenciam, não porque queriam criar uma nova igreja, eles queriam reformar a igreja, eles queriam que a igreja voltasse no eixo, à centralidade das Escrituras, morreram. Nós andamos nas pisadas desses homens, mas principalmente nas pisadas do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos e não devemos, como eu disse na introdução, idolatrar esses homens. Fuja disso. Se você gosta de dizer, e não tem problema em dizer isso, pastor, eu sou calvinista, glória a Deus. Mas antes de você ser calvinista, você é o quê? Eu sou servo. Me lembro de uma conversa que eu tive com um jovem, poderia ser um adulto, não é direta para ninguém aqui, viu, jovens? Mas foi com um jovem. Ele me procurou para dizer que estava fascinado com a igreja presbiteriana. Falei, muito bem. E o que você ficou tão fascinado? Com a doutrina. Vocês são bíblicos, fiéis às Escrituras. E eu descobri o calvinismo. Agora eu sou calvinista de carteirinha. Falei, ótimo. Eu também sou. E foi conversando, chegou uma hora e falou assim, mas posso fazer uma pergunta para você? Me conte como foi a sua experiência de conversão. Ué, por que o senhor quer saber isso? Eu vim aqui dizer para o senhor que eu sou calvinista. Eu falei, eu já entendi. Mas eu quero que você me conte agora como foi que você conheceu a Cristo. Como é que foi essa história? Não estou entendendo, pastor. Eu falei, pois é, filho. Você veio de onde? Sua família é cristã? Só você é crente? Por que o senhor quer saber da vida da minha família? Eu vim dizer para o senhor que eu sou calvinista. Não basta? Não, queridos. Talvez alguém que assista essa pregação depois diga, pastor Gilberto surtou. Trazendo uma mensagem na véspera da reforma, ele pregando, parece que está pregando contra a reforma. Eu não estou pregando contra a reforma. Eu estou pregando contra os extremos e os exageros que às vezes nós mesmos cometemos. Eu vejo gente trabalhando esse legado, esse nome, porque eu sou calvinista, mas mais como uma ideologia de vida do que como alguém que está vivendo no legado de homens do passado que glorificaram a Deus. Se João Calvino vivesse entre nós, João Calvino, você fez tudo isso para que você criasse uma bandeira? Jamais. A bandeira que eu quero que eles carreguem não é a bandeira do calvinismo, é a bandeira de Jesus. Claro, irmãos, que carregando a bandeira de Cristo, a igreja que vive a sã doutrina, sim, vamos viver esse calvinismo que é bíblico. Mas é Cristo primeiro. Não se esqueça disso. Você ama a palavra de Deus? Se hoje nós fôssemos proibidos de ler a Bíblia no nosso Brasil, a partir de hoje está proibido. As autoridades iriam passar nas igrejas, iam varrer a sua casa, as igrejas, iam fechar os templos. E aí? Pastor, eu até queria ler a Bíblia, mas tiraram a Bíblia. Você leria a Bíblia? Escondido? Ficou com uma folha da Bíblia só. Porque isso já é uma realidade em muitas partes do mundo, sabia, irmãos? Nós estamos aqui, usando um pouco da frase do hino do nosso país, deitado em berço esplêndido. Porque olha aqui, eu tenho essa Bíblia aqui que eu estou pregando. Na minha casa deve ter mais uns 5 exemplares. Fora as outras Bíblias que eu já ganhei. A Bíblia que eu ganhei no dia do meu casamento. Eu tenho um monte de exemplar de Bíblia. Você também deve ter. Agora tem a Bíblia aí no seu celular, no seu aplicativo, no seu notebook, no seu tablet. Mas a que adianta a gente ter tudo isso se ela não está aqui, ó? Você ama? Somente as Escrituras. Este é o antídoto para a igreja não se desviar do caminho. Somente as Escrituras. Porque um dia na história, a igreja se afastou da palavra. Introduziu tanta coisa na sua agenda, na sua liturgia, e se afastou de Deus e das Escrituras. Mas Deus levanta homens. Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino e tantos outros anônimos que nem os seus nomes são mencionados nos anais da história, mas que estavam lá. E que choravam por ver a igreja fora da palavra. E que oravam para que Deus trouxesse homens para trazer à igreja a centralidade de Cristo, do Evangelho.
Por isso, irmãos, somente a Deus nós devemos dar glória. Ele é o Deus da palavra. Ele se revelou na palavra. Ele é o Deus da história. Ele é o Senhor da reforma. Ele é o Senhor da nossa vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.